Olá, gente! Mais uma aula de filosofia, hoje para falar sobre a relação Estado e poder. E também iremos falar sobre o liberalismo clássico e o neoliberalismo. Para começar esta aula de hoje, vamos entender como se dá o exercício do poder. O poder, ele pode ser exercido de duas formas. Uma delas é o poder que é legitimado, que é legítimo. Esse poder legítimo, ele se dá através de uma concordância entre aqueles que irão governar e aqueles que serão governados. Essa concordância não é da boca para fora, não é um acordo verbal puramente. Essa concordância, esse acordo se dá formalmente através de um contrato social, como diria lá o Jean-Jacques Rousseau na filosofia moderna. Então, há um pacto aí entre as pessoas e seus governantes, os cidadãos e os seus governantes. Então, esse acordo hoje é feito através da eleição. Os cidadãos, os eleitores, elegem aqueles que irão governá-los. Essa eleição, ela é dada pelo voto. E tem também o poder que não é legítimo. O poder não legitimado e legítimo, ele se dá de uma forma em que as pessoas que estão sendo governadas, elas não concordam com aquele governante. Mas você vai dizer, mesmo no poder legítimo, há pessoas que não concordam com aquele que foi eleito. Sim, há pessoas que concordam e há pessoas que não concordam, mas aí vence a maioria. No poder legítimo, a maioria vence a minoria. Já no poder não legitimado, ninguém tem direito a escolher quem vai governar. Então, aquele que governa, governa de forma enérgica. Ele se coloca no poder. Então as pessoas, elas não elegem aquele governante. Elas não escolhem aquela pessoa para governar. Aquela pessoa se coloca no poder por livre e espontânea vontade, contra a vontade dos cidadãos. Então, esses são os exercícios do poder, o legítimo e o não legítimo. E continuando, vamos pensar o que é o poder. O Gerard Lebrun, ele define o poder como uma potência onde há uma capacidade de alguém se efetivar ou não. Então, o que é o poder? Para o Lebrun, o poder é uma potência. É a capacidade que uma pessoa tem de se efetivar ou não em uma posição, por exemplo, de liderança, de governabilidade. O poder para ele também é uma força, é um meio utilizado para influenciar o comportamento das pessoas. Então, aquele que exerce o poder tem potência, que é a capacidade de se efetivar ou não no poder, e tem também força, o meio utilizado para influenciar as pessoas que aquele governante irá comandar. A força, então, é esse meio em que aquele que governa se utiliza para influenciar o comportamento dos seus governados. E também é uma dominação. O poder como dominação é você entender que é impor a própria vontade contra qualquer resistência. Então são três características que compõem, que definem o poder, segundo o filósofo Gerard Lebrun. Potência, força e dominação. Essa terceira e última característica que eu citei, a dominação,
ela se estabelece muito em governos autoritários, em governos não democráticos, por exemplo, em que o governante, aquele que governa, ele impõe a própria vontade, mesmo que as pessoas não concordem com sua gestão. Então, qualquer resistência é quebrada. E essa quebra da resistência, essa resistência aí seria o protesto, né? Então, essa resistência do povo que discorda desse governante, ela é quebrada e geralmente por uma força militar, que é um dos braços, né, de um governo. Aliás, são duas instituições que são típicas na máquina governamental. Uma é a burocracia e a outra é o exército, a força militar permanente. Sigamos com a nossa aula. Quem tiver interesse em ler mais as teorias desse filósofo, Gerard Lebrun, existe aí essa obra chamada O que é Poder. Então, é uma boa leitura, uma indicação aí que eu recomendo para quem quiser se aprofundar no pensamento desse filósofo. O poder e a política, uma relação assim inevitável. Inevitável. Deixa só eu fazer um adendo aqui. Um filósofo chamado Thomas Morus, ele afirmava que o Estado, né, o Estado no sentido de nação, o Estado no sentido de governo, né, de uma nação, ele só seria somente uma forma de alguns homens mostrarem o seu poder de dominação. Então, para o Thomas Morus, o Estado é somente uma forma de alguns homens mostrarem o seu poder de dominar as pessoas. Ou, em outras palavras, o Estado aí, o governo de nação, né, é uma oportunidade para que aquele que tem o poder de dominar exerça esse poder. Bom, onde há dominação, há poder, isso é um fato. O poder pode ser exercido não apenas na política. Pela dimensão coletiva, o poder na política é mais discutido. Então, a gente pensa muito no poder relacionado à política pela dimensão mesmo que os assuntos políticos, porque aborda os interesses de toda uma sociedade. Mas o poder não se dá apenas na política. O poder também é exercido no âmbito familiar, na família. O poder também é exercido nas instituições escolares, nas instituições governamentais, onde há um que manda e outro que tem que obedecer. É a hierarquia. A legitimidade do poder é mais analisada na política. O que é que eu quero dizer com isso? Embora saibamos que existe o exercício do poder nessas esferas que eu falei, escola, família, né? Embora exista esse exercício do poder, a gente não questiona muito. A gente questiona mais a legitimidade do poder quando é na esfera política. Por exemplo, se um cidadão vai em uma instituição pública de saúde, por exemplo, e um funcionário público trata essa pessoa mal, geralmente aquele que é atendido, o cidadão que vai ser atendido ali, mesmo sendo tratado daquela forma, dificilmente ele recorre a seus direitos, ele reclama. Porque para ele isso é uma coisa, entre aspas, normal.
Ah, fulano de tal me atendeu mal, serviço público é assim. O pessoal geralmente diz assim, mas dificilmente alguém vai questionar o poder exercido por aquele funcionário, dificilmente alguém vai recorrer, né, na hierarquia ao superior daquele funcionário naquela instituição para poder reclamar o atendimento daquele funcionário. É muito difícil, embora existam pessoas que reclamam. Por exemplo, você vai até um hospital público, um posto de saúde, uma instituição pública em geral, e aí o funcionário ou a funcionária te trata mal, dificilmente você vai até a secretaria da saúde daquele estado, dificilmente você vai em um órgão municipal que gere aquela instituição para reclamar daquele funcionário. Muito difícil. E ali ele continua tratando mal as pessoas. Mas quando é na política, a gente tende a cobrar esses direitos. Por quê? Porque a política atende uma como é que eu posso dizer, uma proporção muito maior. Porque, embora aquele funcionário, por exemplo, no posto de saúde, ele tenha tratado mal aquele cidadão, aquela cidadã, isso não vai interferir muito na vida daquela pessoa, daquele cidadão que foi ser atendido. Mas quando é na política, a decisão do governante pode alterar muitas coisas na vida daquele cidadão. Por isso que na esfera política a legitimidade ela é mais cobrada. Tá claro isso aí, gente? Ok. Vamos falar da visão do poder no liberalismo clássico. Como o liberalismo clássico vê o poder? Vamos falar com propriedade, trazendo a fundamentação teórica do filósofo John Locke. John Locke, ele foi um filósofo que falou muito sobre essa questão do poder em suas obras. Evitar regimes autoritários que comprometessem a liberdade individual. Para John Locke, um governo jamais pode interferir na liberdade do cidadão. Então, John Locke, ele combate a ideia do regime autoritário. Para ele, devemos evitar todo e qualquer regime autoritário que comprometa a nossa liberdade, que é individual. Então, um governo que tira a nossa liberdade é um governo autoritário e que deve ser evitado, segundo John Locke. O John Locke ele defende o regime democrático, em que há uma soberania popular. O que é soberania popular? O povo tem o poder nas mãos. O regime democrático se pauta nessa ideia de soberania popular. O povo é soberano. Isso vocês podem encontrar também na filosofia do já citado aqui por mim, Jean-Jacques Rousseau, lá na obra do Contrato Social. Então, a soberania popular, ela tem mais poder que os governantes. Afinal, é o povo que coloca o governante no exercício do poder. É isso que John Locke defende, o regime democrático. O problema encontrado. Qual o problema da democracia? O problema é que as diversas opiniões dos cidadãos, dos indivíduos, entram em conflito. Então, eu, por exemplo, posso defender uma opinião A, você defende uma opinião B, e uma outra pessoa defende uma opinião C. Se numa sociedade temos milhares de indivíduos,
Claro que nem todos pensarão da mesma forma. Então, como agradar a tanta gente? Como um governo pode agradar a tanta gente num regime democrático, se todo mundo vai ter aí uma linha de pensamento diferente? Esse é o problema encontrado na democracia. A diversidade de opiniões dos cidadãos. E vale lembrar aqui, comentar, para quem não sabe, que no livro, na obra A República, do filósofo Platão, ele também comenta isso, que o problema da democracia é a diversidade das opiniões. E o dilema do liberalismo clássico e outras correntes. Qual é o dilema do liberalismo clássico? Garantir autonomia e liberdade individuais, preservando igualdade, segurança e justiça social. Vejam, se o liberalismo clássico defende uma democracia, um regime democrático, se defende uma autonomia do cidadão, se defende uma liberdade desse cidadão, como garantir uma igualdade para tantas pessoas, visto que as pessoas pensam diferentes? Então, esse é um grande dilema do liberalismo clássico. Garantir autonomia e liberdade individual, garantir a liberdade de cada cidadão, de cada pessoa, e ao mesmo tempo preservar uma igualdade, uma segurança e uma justiça social para tantas pessoas que pensam diferente. Cada um vai querer uma coisa, cada um quer de um modo. Como garantir esses direitos para tantas pessoas, tantos cidadãos que pensam diferentes? Bom, vamos entender agora a questão do liberalismo versus o neoliberalismo. Vamos entender um pouquinho aí essas diferenças entre esses dois regimes. O liberalismo clássico, uma corrente de pensamento econômico, político e social que apareceu para rebater o mercantilismo. E aí nós temos dois tipos de liberalismo. O liberalismo político, que dá o direito natural à liberdade. O liberalismo político também defende o direito à propriedade privada. O cidadão pode ter sua propriedade privada e não ser tudo do Estado, como em outros regimes. Você pode ter direito à liberdade de expressão. Se algo te desagrada, você pode sim expressar-se. Então, o liberalismo político, ele defende essa liberdade de expressão, o cidadão falar aquilo que discorda, criticar aquilo que discorda. Dá o direito à propriedade privada, você pode ter casa, uma casa, duas casas, três casas, enfim, o que o seu suor, o que a sua força de trabalho conseguir te proporcionar, você vai poder ter. E o direito natural à liberdade de ir e vir. O liberalismo político também estabelece um contrato social, aquele contrato social que eu falei logo no início da aula. Então, o liberalismo político defende o estabelecimento desse acordo formal, desse contrato social entre os governantes e os governados. E o John Locke, ele defende essas ideias em sua obra chamada Segundo Tratado sobre o Governo Civil e Outros Escritos. Uma obra muito interessante do John Locke, que você pode encontrar aí em livrarias, não
não sei, ou com alguém emprestado, enfim. Está aí uma indicação para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Essa aula é muito resumida, claro, né, por conta do tempo, então quem quiser se aprofundar, tem aí essa obra do John Locke. Agora vamos falar do liberalismo econômico. A gente falou aqui do liberalismo na política, agora na esfera econômica. O liberalismo econômico, ele defende a livre concorrência, então há uma liberdade desta concorrência econômica. Então, por exemplo, hoje nós temos aí várias empresas, né, concorrendo entre elas para ganhar o consumidor, e nesta concorrência quem se beneficia, segundo os defensores, né, e segundo os fatos também, né, quem se beneficia com a concorrência são aqueles que consomem, os consumidores. Porque uma empresa, para vencer a outra, ganhar mais consumidores, ela faz atrativos. Por exemplo, baixa os preços. Então, é uma baixa de preços. Eles abaixam aí os valores dos produtos para que os consumidores se atraiam mais pela sua marca do que da concorrente. Então, para ganhar nessa concorrência, muitas empresas elas diminuem os valores de seus produtos, e quem ganha, claro, somos nós, consumidores, que iremos comprar naqueles que vendem mais baratos os produtos. Além da livre concorrência, o liberalismo econômico, ele defende uma não intervenção do Estado na economia. Então, a economia ela deve ser livre, segundo o liberalismo econômico, o liberalismo clássico. Ela não pode sofrer interferência do Estado. Então, é a iniciativa privada aí gerindo seus recursos, sem interferência do Estado. O liberalismo econômico também defende o mercado se autorregulando. Então, o mercado deve se autorregular nessa autogestão fora do Estado. O Estado não pode interferir nessa regulação do mercado, da iniciativa privada. E para quem se interessa no liberalismo econômico, existe uma obra desse autor chamado Adam Smith. Essa obra chama-se A Riqueza das Nações. Para quem é adepto, simpatizante do capitalismo, por exemplo, vai gostar muito dessa obra chamada A Riqueza das Nações, onde o Adam Smith ele teoriza muito sobre esse liberalismo econômico. Está aí mais outra recomendação para vocês. E quais são as características do liberalismo? Primeiro, defesa da liberdade e dos direitos individuais. Não há um reconhecimento de direitos coletivos. Então, o liberalismo ele defende que o cidadão, que a cidadã lá tenha o seu reconhecimento individual. Então, não é pensar nos direitos coletivos, mas pensar no direito do cidadão, de forma individual. O liberalismo também tem essa característica da liberdade de religião, reunião e imprensa. As pessoas, os cidadãos, têm o direito de crer naquilo que achar melhor, que aprender com sua família. Então é o direito à coletividade religiosa. Cada um pode acreditar, crer naquilo que achar melhor. É uma liberdade religiosa. O Estado não pode obrigar o cidadão a ter uma religião. Cada um crê naquilo que achar adequado. Há também a liberdade de imprensa. Os meios de comunicação têm o direito de se expressar, de informar.
Outra característica do liberalismo: baixa ou nenhuma intervenção estatal. Isso quer dizer que o Estado não pode interferir, e se interferir, deve ser no mínimo. Então, essa não intervenção estatal é o Estado de fora, principalmente das questões econômicas. Meritocracia, outra característica do liberalismo. O que é a meritocracia? É a ideia de que tudo deve ser conquistado por um esforço próprio. Enquanto em outros regimes governamentais, o Estado é como digamos, um pai para cuidar dos cidadãos, na meritocracia prevalece a ideia de que cada um deve correr atrás de suas conquistas. Se você quer, por exemplo, se manter, sobreviver, você tem que trabalhar, primeiro estudar, consequentemente ter um bom trabalho devido aos estudos, porque quem não estuda, nesse caso, não vai ter acesso a trabalhos melhores e, consequentemente, não vai ter um salário melhor. Então, a meritocracia é a ideia de que você deve correr atrás, digamos assim, entre aspas, correr atrás de suas conquistas. Então, é um esforço próprio para não ficar dependendo de benefícios do Estado, do governo. Essa é a ideia da meritocracia. E há aí quem não concorde com a meritocracia. Quem não concorda com a meritocracia, entre outros argumentos, diz que na meritocracia há uma coisa ruim. Por quê? Porque tem pessoas que nascem em condições desfavoráveis. Por exemplo, as pessoas pobres, as pessoas menos favorecidas, elas, por nascerem já nesta condição de pobreza, elas não têm acesso a uma boa educação, a uma boa escola, como alguns que já nascem, como o pessoal fala, em berço de ouro tem. Então, a meritocracia, ela é vista como uma coisa ruim por algumas pessoas. Então, é só para vocês entenderem o que é a meritocracia. E, de fato, quem nasce em uma condição econômica desfavorável tem muito mais dificuldades. Porque, por exemplo, se a pessoa vai fazer uma prova em um concurso público, um Enem, e ela veio com uma boa base escolar, uma escola, por exemplo, privada, em que há uma abrangência no currículo, em que há um acesso mais fácil aos conteúdos, aos objetos de conhecimento, se ela tem mais vantagens do que aquela pessoa que estuda em uma escola pública e por diversas vezes, fica sem aula durante 1 ou 2 meses, quando se somam os dias de greve que se tem dos profissionais da educação, cobrando seus direitos. Então, quando os estudantes ficam sem aulas, seja por falta d'água, por falta da merenda escolar, por greves, quando ele não tem aquele número de aulas significativo durante o ano, ele acaba não vendo, não contemplando coisas que ele deveria estudar, coisas que estão no currículo, E aí, quando ele vai fazer uma prova, ele sai em desvantagem em relação àqueles que estão numa classe superior, economicamente falando, que tem uma base escolar melhor. Então, de fato, é uma coisa a ser refletida, questionada, essa questão da meritocracia. Mas uma coisa é certa: há pessoas que se esforçam, independente das condições, para lutar, e a gente tem muitos exemplos disso na nossa sociedade. E outra característica do liberalismo é o direito de propriedade privada, onde não há obrigação de objetivos sociais para a sociedade privada. Então, esse direito de propriedade privada é o direito do cidadão, nesse caso aí,
ter patrimônios, sem ter uma obrigação social, sem ter a obrigação de ajudar socialmente um grupo, indivíduos da sociedade. Então esse direito de propriedade privada, ele é um direito que nós vemos hoje no regime capitalista, por exemplo, onde você, querendo ter 3 casas, podendo, Claro, podendo ter 3 casas, 3 carros, que não é a realidade de muitos, é a realidade de poucos, infelizmente. Você podendo ter, você tem, e não tem obrigação social em contribuir, com essa sua riqueza para os demais cidadãos, para a sociedade. Então esse é o direito de propriedade privada defendida pelo liberalismo. Bom, temos também o livre mercado. A defesa do livre mercado funcionando de acordo com a lei da oferta e da demanda. Isso quer dizer que com a livre concorrência defendida no liberalismo econômico, as empresas, quem tem o poder do capital, do dinheiro, pode, a partir de uma procura ou não dos consumidores, colocar o preço que achar adequado àquele produto. Então esse livre mercado, ele depende dessa oferta e da procura. Um exemplo disso, se por exemplo a gente vai comprar 1 quilo de cuscuz, e o cuscuz é um item que ele está com uma oferta muito boa no mercado, se não há dificuldade alguma para encontrar cuscuz, qualquer mercado, supermercado, mercearia você encontra. Então, se é um produto de fácil acesso, ele geralmente tende a ser mais barato, mais acessível à população. Então ele vai custar aí, dependendo da região de cada pessoa, do local, R$1,20, R$1,30, R$1, depende. Agora, se um produto ele é mais escasso, se o produto é mais difícil de ser produzido e, consequentemente, é difícil encontrar esse produto à venda, esse produto ele tende a ser mais caro, Então, essa é a lei da oferta e da procura, é a lei da oferta e da demanda. Quanto mais fácil é um produto, de ser produzido ali para a sociedade, ele custa mais barato. Quanto mais escasso, mais difícil esse produto, mais caro ele fica. Esse é o livre mercado. As empresas colocando os preços que elas acham adequado aos consumidores. Em resumo, Bom, esse foi o liberalismo. Agora vamos falar do neoliberalismo. O neoliberalismo, primeiro vamos entender aí o prefixo da palavra neo, novo, um novo liberalismo. O neoliberalismo ele fundamenta-se no liberalismo, mas supera-o. Então, a base do neoliberalismo, claro, é o liberalismo. Só que aí o neoliberalismo vai superar o liberalismo. E quais são os motivos para essa superação? A gente vai entender isso a partir do keynesianismo. Lá começa essa teoria com John Keynes, onde há uma atuação forte do Estado para proporcionar um bem-estar para todos na sociedade, gastando mais com isso e ainda regulando um pouco a economia. Então, há essa defesa, defende-se essa ideia de que tem que haver uma atuação forte do Estado para proporcionar um bem-estar. Então, há uma pequena, me parece para muitos, que há uma pequena contradição aí. Vejam bem, atuação forte do Estado para proporcionar um bem-estar. Vejam que aqui há a figura do Estado, proporcionando o bem-estar das pessoas. Isso foge um pouco da ideia defendida pelo liberalismo. O que é que defende o liberalismo? O liberalismo, ele defende uma forma de as pessoas, dos cidadãos, viverem de forma autônoma,
certo? As empresas, principalmente, serem autônomas sem a interferência do Estado. Então, aqui ele defende uma atuação forte do Estado para proporcionar um bem-estar. Isso vai quase na contramão da ideia liberal clássica. Gastando mais com isso e ainda regulando a economia. Observem, se o liberalismo, vejam aqui, vou voltar aqui. Se o liberalismo defende uma livre concorrência, uma não intervenção do Estado na economia, aqui no neoliberalismo de John Keynes, há uma defesa do Estado proporcionando um bem-estar para a sociedade. E o pior, gastando mais com isso. E ainda regulando a economia. Então, aqui vai numa maré contrária ao que defende o liberalista clássico. E aí o que acontece por John Keynes defender essa ideia quase contraditória com o liberalismo? Esse retorno, essa reformulação do liberalismo clássico que ele defende, isso vai fazer com que as ideias dele sejam descartadas. Quais são as características do neoliberalismo? Uma economia guiada pelas forças do mercado para garantir um bom crescimento econômico e o desenvolvimento social de uma nação. Percebam que aqui sempre há essa visão da preocupação social. Por isso que vai contra a ideia liberalista clássica. Porque enquanto o liberalismo clássico ele defende um crescimento de mercado, autonomia do mercado, pouca interferência do Estado, enquanto há menos preocupação social no liberalismo clássico, no neoliberalismo pensado por John Keynes, no keynesianismo, há uma preocupação social. Vejam que é uma contradição com o liberalismo. Uma outra característica do neoliberalismo é a circulação livre de capital estrangeiro. Aí se assemelha ao liberalismo. É o investimento de empresas de fora, em uma determinada nação. Aí sim se assemelha ao liberalismo. Então é uma circulação livre do dinheiro que vem de fora. É você, por exemplo, ter uma empresa, sei lá, nos Estados Unidos ou outro país qualquer. Você tem uma empresa lá que quer investir aqui no Brasil. E aí o Brasil vai permitir. Então, é a circulação livre desse capital de fora dentro da nossa nação. Circulação livre de capital estrangeiro. Privatização de empresas estatais. Então, empresas que são geridas pelo governo, pelo Estado, elas podem ser privatizadas, vendidas, E essa é uma ideia que se assemelha também ao liberalismo. Enquanto que no regime contrário ao liberal, há uma defesa de que as empresas sejam cuidadas apenas pelo Estado, sem privatizações. Aqui temos também outra característica do neoliberalismo, que é a abertura para a entrada de empresas multinacionais. Então, no neoliberalismo, há uma permissão para que empresas de fora, por exemplo, se instalem em nossa nação. Dá um exemplo aqui. Se a Samsung, por exemplo, é uma empresa de um outro país, e ela quer instalar aqui suas filiais no nosso país, no pensamento neoliberal, ela pode. Então, isso é a abertura para a entrada de empresas multinacionais. É você deixar que empresas de fora se estabeleçam em nossa nação. Outra característica é a implementação de medidas contra o protecionismo econômico. Percebam, implementação de medidas contra o protecionismo econômico. Então são medidas aí que são contrárias a essa proteção da economia. Temos ainda a redução dos tributos cobrados para os indivíduos e principalmente
para grandes empresas. Então, é uma ideia defendida no neoliberal da redução, baratear os tributos que são cobrados para as pessoas e também para empresas grandes. E assim a gente finaliza esta aula de hoje para falar sobre essa relação do Estado e do poder, do liberalismo e do neoliberalismo. E antes de finalizar a aula, o Estado em si, como se conhece, ele não existiu sempre. Houve sociedades que passaram sem ele e que não tinham a menor noção de Estado nem de poder governamental. Então, a gente tem que entender isso e entender ainda que esse conceito de Estado, quando a gente fala nessa relação poder-Estado, a gente deve entender sempre que são duas palavras, dois conceitos que estão sempre interligados: Estado e poder. Ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado e até a próxima.